Nós vamos repercutir aqui as enquetes. Primeiramente, a enquete da sexta-feira e, na sequência, a gente repercute a enquete de hoje também, que já estará sendo disponibilizada aí para você nos nossos grupos de WhatsApp, também na nossa programação através do nosso Facebook, através do YouTube, enfim, todas as plataformas disponíveis para que você possa participar, interagir através da nossa enquete. No dia 19, sexta-feira, a gente repercutiu uma informação de um restaurante, um bar aí que foi interditado lá na cidade de Itajaí por conta das condições de higiene ou da falta de higiene, inclusive suspeita de que estivesse utilizando pombos nas marmitas por lá. E a gente pediu para você o seguinte: o que você considera mais importante ao avaliar a higiene de bares e restaurantes que frequenta? Aí tem uma série de alternativas, mas a que mais foi votada, essa alternativa é importante para você que é proprietário de bar e restaurante aqui da nossa cidade, da nossa região. Olha, as pessoas, elas olham o ambiente geral do local, 70% das pessoas. Então não há um item específico que elas deem mais atenção, elas olham o ambiente geral. Então elas olham sim para a limpeza dos utensílios e louças, elas olham para, que é o segundo item mais votado, o terceiro item mais votado, higiene dos banheiros, é importante. Eu também olho bastante essa questão aí da higiene dos banheiros. E se o banheiro do local é relaxado, é mal cuidado, é uma grande probabilidade de ser assim a cozinha também, né? Aquele ambiente que a gente não enxerga muito bem, que está ali fora dos olhos dos clientes. Mas o banheiro é uma área que eu, por exemplo, olho bastante. Aliás, é claro, né? Todo o ambiente é observado. Quando a gente vai num restaurante, num bar, todo o ambiente é observado. Mas o banheiro é algo que se observa bastante quando você utiliza o banheiro de um estabelecimento comercial, especialmente quando ele lida com alimentação. Então foram os 3 itens mais votados. Claro que o ambiente geral foi com 70%, mas também teve votação a aparência dos funcionários, qualidade e apresentação dos pratos servidos e os alvarás fixados em lugar visível. Então quer dizer que tudo isso que está aqui é observado pelos clientes ao frequentarem bares e restaurantes aqui na nossa cidade e na nossa região. Muito obrigado aí para você que participou, que interagiu nessa enquete da sexta-feira aqui no Repórter Cultura. E agora vamos repercutir a enquete do dia de hoje. Hoje nós estamos repercutindo a situação da nossa política local e regional aqui, as convenções partidárias e o registro de candidaturas. Primeiramente, eu vou passar para você aqui as datas que estão lá constantes no site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, de 20 de julho, portanto, deste final de semana, no sábado, até dia 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e também vereadores. Então tem de 20 de julho, que foi sábado, até o dia 5 de agosto para fazer as convenções partidárias. Essas convenções onde os partidos efetivamente definem e apresentam os seus candidatos, tanto para prefeito, como para vice, como para vereador. E após a definição das candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. E aí depois, dia 16, começa efetivamente a campanha eleitoral. Mas é isso, do dia 20 até o dia 5, os partidos têm o prazo limite para registrar e fazer as convenções partidárias e deliberar aí sobre as coligações, escolher os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Muito bem, dito isso, a gente agora faz uma avaliação da nossa região e do nosso eleitor, principalmente. Quer saber a opinião do eleitor. Como eleitor, qual estratégia dos partidos você considera mais positiva na definição dos pré-candidatos? Aí tem as seguintes alternativas para você votar hoje. Definição dos pré-candidatos logo no início da pré-campanha. Já aconteceu isso, a gente sabe, por exemplo, aqui na cidade de Timbó. A gente vai comentar um pouco mais isso durante a nossa programação. Definição dos pré-candidatos mais próximo do prazo limite.
Definição no momento certo em que se encontra a melhor alternativa, então independente se é no começo, se é no meio, se é no fim, é na hora em que o partido encontra a melhor alternativa para compor aí a sua chapa. Por exemplo, a gente vê aqui, vamos pegar o exemplo da cidade de Timbó, há uma indefinição de vices-prefeitos aqui na cidade de Timbó. Fora o Douglas Marchetti, que já definiu o seu vice, ou a sua vice, lá logo no início da pré-campanha, que é uma das alternativas que a gente tem aqui. Nós temos outros candidatos que estão utilizando de outra alternativa, de outra estratégia, de esperar um pouco mais. Enfim, e aí tem então essas três alternativas: a definição logo no início da pré-campanha, a definição dos pré-candidatos mais próximo do prazo limite, que é agora dia 5 de agosto, definição no momento certo, ou seja, em que se encontra a melhor alternativa, ou tanto faz. Não levo isso em conta para a escolha na hora do voto. Você define então qual dessas estratégias é a melhor na sua visão para definir aí os pré-candidatos, tá bom? Em função do que tem acontecido, e agora começa uma movimentação um pouco mais forte dos partidos em função do prazo, ficando cada vez mais próximo o prazo final para as convenções partidárias e para essas definições aqui na nossa região. Em todo o Brasil acontece isso. Você vota, participa, interage e compartilha a nossa enquete nesta manhã de segunda-feira. Falando em movimentação política, mais de 1.000 pessoas participaram da Feijoada do Novo, que foi promovida aí pelo Diretório Municipal do Partido Novo de Indaial. O evento aconteceu na Sociedade Glória, no bairro Encano do Norte, e contou com a presença de mandatários, pré-candidatos, filiados e também a comunidade. A vereadora e pré-candidata à prefeitura, a prefeita Ana Paula Reiter, juntamente com o pré-candidato a vice, Arthur Otto Krause, apresentaram os pré-candidatos a vereador, que tiveram o desafio de falar sobre seus objetivos em 30 segundos. O evento contou ainda com a presença do deputado federal Gilson Marques e ex-deputado federal Ivo Vanderlinde, o presidente nacional do Novo também, Eduardo Ribeiro, o vice-presidente estadual Adilson de Souza e o vereador Elton Possamay também. A pré-candidata à prefeita Ana Paula destacou ainda a escolha do partido em seguir com chapa pura ali na cidade de Indaial. Muito bem. A política se movimentou nesse final de semana ali na cidade de Indaial. Primeiramente, então, esse evento do Novo, que, segundo aí as informações, reuniu bastante pessoas por lá, políticos influentes do Novo, e a pré-candidata, então, à prefeitura de Indaial, Ana Paula Reiter, e o Arthur Otto Krause, pré-candidato a vice-prefeito ali na cidade de Indaial. E, pelo jeito, o Novo vai seguir adiante com chapa pura. É o que, inclusive, foi falado durante esse evento ali na cidade de Indaial. O Novo seguindo com a pretensão de disputar a prefeitura com chapa pura. Os dois, tanto a pré-candidata a prefeita e o pré-candidato a vice-prefeito, são do Partido Novo. Mas também aconteceu que o primeiro candidato oficialmente confirmado, já a estratégia lá do partido do PP e do MDB foi de fazer a convenção no primeiro dia possível da convenção partidária. Ou seja, já havia essa definição, e o partido lá do Anderson Batata e do Roger Knippers, Anderson Batata pelo PP e o Roger pelo MDB, já definiram aí numa convenção que aconteceu no primeiro dia de possibilidade de haver as convenções partidárias, que vai do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, no sábado, dia 20, o vereador Anderson Batata tornou-se o primeiro pré-candidato a ter sua candidatura oficialmente referendada em convenção partidária para a disputa pela prefeitura de Indaial. O evento foi realizado das 9 às 15 horas na sede da Câmara Municipal de Indaial, contou com a presença de diversos partidos, incluindo o PP, MDB e o PSDB. Durante a convenção também foi confirmada a candidatura do vereador Roger Knippers como vice na chapa. Além disso, foi apresentada a nominata de 42 candidatos que disputarão vagas na Câmara Municipal, que fazem parte então dessa agremiação aí. Entre os presentes estavam várias autoridades, simpatizantes e filiados, destacando-se a presença do deputado federal Rafael Pezente,
que representou o Diretório Nacional do partido nessa convenção partidária, a primeira convenção aqui da nossa região, onde referendou Anderson Batata e Roger Knippers na disputa também ali na cidade de Indaial. Falando em Indaial, ainda temos mais uma novidade, na verdade uma reviravolta aí na candidatura petista, né, ali na cidade de Indaial. Na noite ainda de sexta-feira, a corrida eleitoral em Indaial ganhou um novo capítulo com uma declaração aí do ex-prefeito e presidente do PT na cidade, Olímpio Tomil. Tomil afirmou que todos os filiados são postulantes ao cargo de prefeito até a convenção da sigla. Ao lado de José Batista, Tomil ressaltou que ambos estão empenhados na construção de um projeto alternativo, sem promessas vãs, cujo foco principal será a população de Indaial. Tomil já foi prefeito de Indaial por 2 mandatos consecutivos, isso em 2001 e 2008, e sua movimentação e a dos seus aliados promete aí deixar o clima mais quente, acirrar ali a disputa eleitoral na cidade. Pois é, o Tomil não estava aparecendo o nome do PT, algum nome do PT, nem o nome do Tomil, que já foi prefeito ali da cidade por 2 mandatos, mas agora, pelo visto, o próprio Tomil, ele falou ali, todos os filiados são postulantes ao cargo de prefeito até a convenção da sigla, mas obviamente que muito provavelmente o Tomil e o José Batista devem sair aí como pré-candidatos e candidatos à prefeitura de Indaial pelo PT. Resta saber qual é a força que o PT terá nessas eleições diante da candidatura ou da pré-candidatura de um ex-prefeito que já foi prefeito da cidade durante 2 mandatos pelo PT. Vamos acompanhar também a evolução. Como eu falei, a política lá em Indaial neste final de semana esteve bastante movimentada, bastante. Agora nós vamos ampliar aqui a nossa informação a nível de estado. Newcastle, vírus que afeta aves faz com que Santa Catarina emita nota técnica para a segurança em granjas. Após identificação de foco da doença de Newcastle em uma granja de criação comercial no município de Antagorda, lá no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina emitiu nota técnica com recomendações para a biossegurança das granjas catarinenses. Doença de notificação obrigatória à Organização Mundial da Saúde Animal, a Newcastle é uma doença viral, contagiosa, que afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, e até mesmo o homem. Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 em aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, ou seja, não eram aves de granja, eram aves que eram utilizadas aí para subsistência, aquelas que corredeiras, enfim, que eram utilizadas apenas para as pessoas subsistirem. De acordo com a nota, todas as suspeitas que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves devem ser notificadas imediatamente à SIDASC. O documento ressalta ainda que o consumo da carne de aves e ovos de estabelecimentos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro à população. A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais clínicos respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça nesses animais, causando alta mortalidade em curtos espaços de tempo. Mais uma doença aí, a gente já vem, né, nos últimos tempos falando sobre várias doenças que podem afetar e que afetaram já granjas aqui da nossa região, da região sul e do Brasil de maneira geral, preocupando a questão sanitária, preocupando a parte de exportações e preocupando por ser mais um vírus que está por aí e pode vir a causar algum tipo de problema mais sério. Mas, nesse momento, é a identificação apenas de um foco ali no Rio Grande do Sul, em Antagorda, numa granja de criação comercial, e está sob controle. E aqui em Santa Catarina, para evitar problemas, a SIDASC, então, emitindo uma nota técnica para a segurança das granjas. Estado de atenção.
Olha, um estudo da Rede Feminista de Saúde mostra que 797 meninas de até 14 anos foram mães em Santa Catarina entre 2020 e 2022. Os dados foram compilados no Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Em todo o Brasil, cerca de 25 mil crianças da mesma idade tiveram bebê anualmente, como apontou aí o levantamento Aborto no Brasil, do Instituto Asmina, divulgado em 2023. O levantamento foi primeiramente publicado em novembro de 2020 e atualizado em 2022. E foi elaborado no Paraná por pesquisadoras. Os dados levam em conta registros de meninas que tiveram filho nascido vivo no período analisado, com base aí no Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que é o SINASC. Do total de casos registrados em Santa Catarina, em 2022 foram 234 registros, enquanto em 2021 foram 258 casos. Já em 2020, 305 meninas engravidaram. Vale destacar que desde 2009, o Código Penal considera estupro de vulnerável toda e qualquer conjunção carnal com menores de 14 anos. O levantamento mostra ainda que 4.701 meninas de até 14 anos foram mães em Santa Catarina entre 2010 e 2019. O estudo aí foi publicado originalmente em 2020 e à época trouxe informações mais detalhadas sobre o perfil dessas meninas. Os números do período mostram que mais de 4.700 mães, 72% delas eram solteiras e 27% viviam em união consensual ou casamento infantil. No Brasil, a média do casamento infantil é de 20,3%. Portanto, aí com essas estatísticas, Santa Catarina fica acima ainda da média nacional. Dados relevantes aqui, porque até pelas imagens que a gente estava mostrando ali para você, são fotos, na verdade, né, que retratam essa situação, que fala o seguinte: são crianças cuidando de crianças, que não têm a mínima condição, a mínima noção do que é compor uma família, do que é sustentar uma família, não tem a mínima condição por não nem estar podendo trabalhar. Enfim, essa situação muda bastante, esse perfil agora das meninas. A gente lá na época, na minha época, as meninas, a gente tem muitos casos, sempre teve casos, né, de meninas nessas idades engravidando. Mas tem meninas aí que engravidavam com 16, com 17, até com 15 anos, mas há tempos atrás era outra realidade. As crianças, de maneira geral, os adolescentes já tinham mais responsabilidade em casa, muitas vezes já a partir dos 14 anos podiam trabalhar e trabalhavam fora, já tinham mais responsabilidade, tinham um pouco mais de noção do que era a vida. Mesmo assim, lógico, sempre cedo para ser mãe ou para ser pai também, porque a gente tem a situação das meninas que engravidam cedo, aí com 14, 15, 16 anos, mas tem também a situação de meninos que engravidam essas meninas também nessa fase mais tenra da vida. Isso é um problema social, porque aí muitas vezes para aqueles ainda que têm apoio da família, tudo bem, mas e aqueles que não têm apoio da família? Que muitas vezes esse tipo de situação surge principalmente nas zonas com menos condições, nas periferias das cidades, onde não há tanto acesso à informação, onde não há tanto acesso a serviços públicos de qualidade. A gente não está falando aqui da nossa região, especificamente aqui da cidade de Timbó e do nosso entorno aqui, onde isso também acontece e pode acontecer, mas a gente não vê acontecendo num número tão excessivo. Agora, periferias de grandes cidades, onde não existe tanto acesso à informação, onde as famílias estão mais ainda, né? Existe um problema com relação às famílias, muito abandono de famílias. Essas meninas, muitas vezes, aí que engravidam, estão em situação de rua ou vivendo praticamente na rua. Enfim, é uma situação social séria, porque ali está se formando, são vidas que estão vindo ao mundo e que muitas vezes não têm um apoio para começar
da forma correta, não vão ter acesso a uma educação de qualidade, não vão ter acesso a uma formação de cidadão de qualidade. Isso não é uma regra, estou falando aqui de situações específicas quando essa gravidez de meninas nessa fase acontece principalmente nas periferias, onde impera a violência, onde impera as drogas, e muitas vezes essas meninas acabam sendo violentadas também, né? Apesar que aqui no Código Civil já prevê que... Código Penal. Aliás, né, que a partir de 2009, qualquer conjunção carnal com menor de 14 anos já é considerado estupro, mas a gente vê isso acontecendo e muitas vezes tem aquelas que já têm essa conjunção carnal, muitas vezes por abuso sexual nas suas próprias casas, com parentes envolvidos, e que nem aparece nessa estatística. Aqui só se fala daquelas que chegam a engravidar. E desse número aqui tem também aquelas que engravidam e que são vítimas aí de violência sexual. E lógico, a gente falou aqui também, o Julian passou os dados, que tem aquelas que vivem em união consensual ou até em casamento infantil. Mas tem também nesse dado aqui as meninas que sofrem violência sexual e acabam também engravidando. E vamos lembrar daquelas que não engravidam, mas que vivem aí escondidas atrás das ameaças e sofrem violência sexual durante muito tempo. Para a gente fechar o nosso giro de informação nesta manhã de segunda-feira, iniciando a semana com a informação de que Biden desiste de candidatura à reeleição. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou neste domingo, ontem, portanto, que desiste de tentar a sua reeleição na disputa contra Donald Trump e um movimento histórico que mergulha a já turbulenta corrida da Casa Branca de 2024 em território desconhecido. Por que território desconhecido? Porque ainda não se sabe quem será, então, o adversário de Donald Trump. O democrata de 81 anos engrossa, assim, o clube restrito de presidentes americanos em fim de mandato que jogaram a toalha na tentativa de conseguir a reeleição. O anúncio era esperado, por mais que sua equipe de campanha e ele próprio se empenhassem em afirmar que levaria sua candidatura até o fim. Contudo, representa uma reviravolta em uma campanha que já experimentou muitas idas e vindas, sobretudo com a tentativa de assassinato contra Donald Trump no dia 13 de julho durante um comício. Agora, o Partido Democrata terá que encontrar um substituto ou uma substituta, faltando poucos dias para a convenção nacional marcada para começar dia 19 de agosto em Chicago. Kamala Harris seria uma escolha natural, que é a vice do Joe Biden, mas não é automática essa escolha para se tornar a candidata democrática. Menos de uma hora depois que o atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, anunciou a desistência da corrida eleitoral norte-americana, os nomes de 4 mulheres figuram na lista dos assuntos mais comentados nas redes sociais, todas apontadas para concorrer com o republicano Donald Trump. Tem a Kamala Harris, que é a vice do Biden, a ex-primeira-dama Michelle Obama, a Hillary Clinton, também ex-primeira-dama e candidata democrata em 2016, e a governadora democrata de Michigan, a Gretchen Whitmer. Também figura aí, então, tá aparecendo inclusive a foto das 4 aí que surgem como possibilidade de substituir o Joe Biden na corrida presidencial. Depois daquele primeiro debate que aconteceu e foi promovido pela CNN, que, ao meu ver, já foi um debate promovido fora do contexto dos debates lá americanos. É a primeira vez que acontece um debate entre pré-candidatos, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos tão cedo, mas esse debate, ele aconteceu justamente para que pudesse ter um argumento para tirar o Biden da jogada. E aí, depois do que aconteceu com o Trump, que foi essa tentativa de assassinato dele, que ele, por muita sorte, o tiro passou apenas de raspão, ele ganhou força e o Biden perdeu qualquer tipo de possibilidade que ainda resistia depois do debate em que ele foi trucidado pelo Donald Trump, pela impossibilidade, pela mera impossibilidade, pela simples impossibilidade do Biden de debater, de formar uma frase sequer
com lógica, concluir um raciocínio com lógica. Então, hoje ele já não teria mais nem condições de estar à frente de um país como os Estados Unidos. Um país como os Estados Unidos, com um líder fraco, imagina o que acontece com um país desse, durante 4 anos, sendo governado por um líder que não tem condições de formar um parágrafo, de escrever, de falar uma frase com começo, meio e fim, de concluir um raciocínio com começo, meio e fim, e que tem sido mero fantoche dentro dessa história aí, lá à frente da Casa Branca. Então, realmente, só foi o último prego, né, no caixão aí do Joe Biden, nessa retirada dele da campanha eleitoral contra o Trump, foi o que aconteceu com o Trump ali, essa tentativa de assassinato, que acabou elevando ainda mais. O Trump já estava na frente nas pesquisas e depois, logicamente, o que aconteceu com ele disparou aí nas pesquisas lá nos Estados Unidos. Agora vem a estratégia aí dos democratas de colocar um nome e possivelmente será uma mulher. A gente já viu aqui as 4 possibilidades que estão sendo ventiladas por lá, mas tem a Kamala Harris, que é a vice, que seria automaticamente o nome que deveria substituí-lo, mas não há ainda não há esse consenso, porque a Kamala Harris também não é lá essas coisas. Já em muitas oportunidades em que ela teve a oportunidade de substituir o Joe Biden, inclusive em entrevistas, ela se saiu muito mal. Então há um desconforto lá entre os democratas agora para definir quem será o substituto ou a substituta, provavelmente uma substituta do Joe Biden contra Donald Trump. E a gente, logicamente, vai repercutindo isso para você aqui no Repórter Cultura na medida em que as informações e essas definições forem acontecendo. São 7 horas mais